Amém. Pode ser, irmãos? Amém. Você gosta mais desse lado, né? Agora que eu fui ver que só tá o Caleb. Glória a Deus, né? Por esse momento ainda a gente tem motivo. E mesmo que aparentemente não tivéssemos, a gente tem motivo para glorificar o Senhor. Amém? Eu convido você a abrir lá em Mateus, capítulo 26. Nós vamos cantar 2 cânticos que vai falar sobre oração. E essa palavra, a partir do versículo 36, dá uma pregação, né? Tão forte que é. Mas o Senhor trouxe meu coração para trazer nessa noite, na abertura deste culto. Glória a Deus. Os irmãos que vão nos acompanhar de casa, Mateus 26, versículo 36. 26, 36. Vou esperar todos os irmãos acharem. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Até aqui, amados. E o próprio Jesus, que já sabia, né, tudo o que aconteceria com ele teve forças para orar. Esse é o primeiro ponto que nos chama a atenção. E o segundo ponto, que no primeiro momento era somente para os discípulos estarem ali com ele, fazer companhia com ele. Não precisavam levantar um clamor naquele momento, era para estar ali. Mas eles adormeceram, como nós ouvimos sábado, né? Não é tempo de dormir, é tempo de despertar do sono. Então nós precisamos estar atentos, amados, atentos. Eu falo por mim, por nós, pela igreja do Senhor. E Jesus orou, então Ele quer que nós também venhamos orar e acreditar no poder da oração, confiar no poder da oração. Vamos orar a Ele então, falar com Ele que está aqui nessa noite, que veio conosco, né, da nossa casa. Paizinho nosso, Santo Deus, muito obrigado, Deus, por esse momento, por essa oportunidade, pela vida, pelo ar. Ó Pai, nessa quinta-feira queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem cuidado dos nossos dias, tem cuidado, Senhor, das nossas coisas, Pai, que na verdade não são nossas. Paizinho querido, muito obrigado, Pai, muito obrigado porque estamos aqui e podemos louvar o Teu nome, te adorar, interceder, Senhor Deus, e levar as nossas vozes em oração só a Ti, porque, Paizinho querido, nós estamos tão dependentes, nós somos tão dependentes, que jamais, Pai, venhamos nos afastar de Ti, que jamais venhamos adormecer, mas estar junto, Paizinho querido, junto, Senhor, contigo nessa guerra, nessa batalha, com tudo que tem acontecido, Paizinho, que a Tua igreja não venha dormir, que nós não venhamos dormir, mas venhamos estar despertos, Senhor, nos acordarmos, para, junto contigo, orarmos, junto contigo, vigiarmos, Senhor Jesus, estarmos atentos a tudo, Deus, a tudo, Pai. Obrigada por esse momento da Tua palavra, de ensino da Tua palavra, e nós queremos ser aqui alimentados, Pai. Estamos aqui com o coração aberto, Senhor, quebrantado, para receber da Tua palavra, Jesus. Muito obrigada por essa rica e preciosa oportunidade, Deus. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, e esse culto é para Ti. Muito obrigado, Deus. Aleluia. Glórias a Ti. E vamos cantar juntos esse cântico tão antigo, mas tão gostoso, que fala da palavra do Senhor, que se começarmos a orar, grandes coisas podem acontecer. Nós acreditamos nisso ainda, amém? Amém. Glória a Deus. As palmas assim. Aleluia. Estamos todos aqui só para louvar o Senhor. Novamente aqui, em unidade.
Ele ainda ouve as nossas orações, porque Ele mesmo orou, angustiado, na mais profunda tristeza, Ele mesmo orou, amados. Quem dirá nós, né? Ainda não chegamos, talvez alguns de nós ainda não chegamos a esse ponto, né? De profunda angústia, de profunda tristeza. Talvez você que está na sua casa já chegou a esse ponto, mas mesmo nesse limite máximo, ainda há um restinho de forças, porque o Espírito Santo intercede por nós. Então nós cremos no poder da oração, Pai. Nós declaramos nessa noite, essa igreja crê no poder da oração. Aleluia. Desenvolver o mais rápido possível todos os seus órgãos, tão pequenininha, mas nos cuidados do Senhor. E todos aqueles que vêm à mente dos irmãos, que também necessitam de oração. A irmã Lourdes que está se recuperando em casa, e o tio da Andréia, o irmão Alfredo, todos amados, nós já temos falado aqui nos últimos dias, o Senhor já tem feito muitos milagres. Fez milagre na vida da irmã Lourdes, que testemunho maravilhoso. Vamos orar neste momento então. Paizinho Santo, maravilhoso.
Abençoa também a vida do Lucas, Pai, que está internado, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor ainda opera milagres, que o Senhor ainda faz grandes coisas. Não porque nós pedimos, mas porque o Senhor é um Deus poderoso, porque o Senhor é um Deus grande. E o Senhor nos ensina a fazer isso, a levar até a Ti tudo, Pai. Então nós oramos, Senhor Jesus, repreendendo todo mal, Senhor. Todo esse mal, esse vírus maldito, Deus. Esse vírus maldito, Senhor. E o Senhor pode abençoar, pode livrar. Continua nos abençoando. Continua livrando, Senhor Jesus, cada um de nós, de todos esses males. Nós oramos assim, Pai querido. E obrigado, porque agora nós podemos ouvir a Tua palavra, acreditando que tudo está nas Tuas mãos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nós te amamos, Jesus. Aplauda Ele bem forte, querido. Aleluia. Amém. Meus irmãos, para o Senhor. Amém. Glória a Deus por essa oportunidade. Pode se assentar. Glória a Deus pelo privilégio de estar Glória a aqui. Deus. Podemos louvar o nome do Senhor e meditar na Sua palavra. Amém. Amém, Jesus. João capítulo 20. João capítulo 20. Versículo 25. Diz assim: todos os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor, mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Amém? Amém. Senhor, nós estamos diante da Sua palavra. Glória a A palavra Deus. que é santa, que é viva e poderosa. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui. Obrigado porque temos, Senhor, meu Deus, condições, temos força e temos saúde para estarmos aqui para louvar e bendizer o Teu nome, Glória a ouvir a Deus. Tua voz, ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor, pelo dia de cada um dos Teus filhos. Obrigado por Teu amor, por Tua graça, por Tua Glória a Deus. fidelidade. Obrigado por esse ambiente. Obrigado pela liberdade que temos de cultuar o Teu nome e adorar a Ti. Nós Te louvamos, Senhor, e pedimos: venha falar conosco, venha tocar em nossos corações. Em nome de Jesus. Glória a Amém. Deus. Amém. Irmãos, eu ia começar o capítulo 21, mas eu vou começar hoje ainda, tá? Mas eu quero antes falar sobre esse trechinho aqui da palavra de Deus, de Tomé. Nós falamos aqui do Tomé que estava ausente, e já ouvimos muito falar sobre o Tomé incrédulo, não é verdade? O Tomé que não teve fé. E até rima, né? O Tomé é um homem sem fé. E uma vez eu ouvi, e acho que até minha esposa comentou comigo sobre uma palavra, que Tomé estava aqui, estava triste, estava decepcionado, estava angustiado. Os discípulos tinham visto o Senhor e ele não estava lá, ele não viu, ele não desfrutou desse momento. E é interessante pensarmos que quando Tomé ouve o testemunho dos discípulos, e os discípulos começam empolgados a contar para ele aquilo que eles desfrutaram, aquilo que eles experimentaram, eu tenho uma impressão que causou uma indignação no coração de Tomé, que ele falou assim: não, se eu não ver as marcas, se eu não tocar, se eu não puser o dedo, se eu não chegar perto, se eu não sentir, se eu não experimentar, eu não vou crer. E naquela ocasião eu ouvi a minha esposa falando que essa indignação de Tomé era o seguinte: quando Tomé fala isso, ele não só estava
dizendo que ele não cria, mas ele estava dentro do seu coração querendo experimentar aquilo que os discípulos experimentaram. E quando nós olhamos para esse texto, eu vejo Tomé dizendo assim, eu não me conformo com aquilo que vocês viram, com aquilo que vocês tocaram, com aquilo que vocês ouviram, com aquilo que vocês experimentaram. Eu também quero ter a minha experiência com o Cristo ressurreto. Eu tive experiência com Jesus quando ele estava aqui, quando ele caminhou conosco, mas o Cristo ressurreto eu ainda não experimentei. Então a indignação de Tomé também nos faz pensar que ele estava dizendo assim, eu quero experimentar aquilo que vocês experimentaram. Eu quero provar, eu quero ter uma experiência com o Senhor Jesus. E experiência no sentido da palavra de experimentar, de ter, de sentir, de tocar, de aproveitar, de se aproximar. É isso que é experiência, irmãos. Experiência é algo que você pode provar. Então quando Tomé fala assim, se eu não molhar a mão, eu não creio. Se eu não olhar, se eu não tocar, se eu não ver, se eu não chegar perto, se eu não sentir o cheiro dele, se eu não ver o buraco, eu não vou crer porque eu quero experimentar. Vocês viram, ele chegou e ele mostrou, mas eu quero ter uma experiência com Jesus. E pensando nisso, essa deve ser a nossa intenção do nosso coração. É muito bonito quando nós ouvimos os testemunhos, não é verdade? Quando alguém recebeu alguma coisa, quando alguém experimentou alguma coisa. Eu sempre lembro da missionária Sara Leal, que ela contava alguns testemunhos, e a gente sentava em volta lá na casa dos pais e ficava ouvindo aquilo e ficava pensando, meu Deus, que legal que é essas coisas. Só que a gente acha legal e fica por isso mesmo, não é verdade? A gente acha legal, acha interessante. Eu ouço, faz tempo que eu não ouço agora, mas eu ouvi antigamente bastante o pastor Luciano Subirá, e ele contava das experiência de uma Brasília que ele tinha, que estava acabando a gasolina, e que ele orou com fé, e Deus emprestou uma fé para ele, porque ele falou que não tinha fé para tudo aquilo, e ele andou não sei quantos quilômetros com aquela Brasília, sem ter nenhum posto de gasolina, e a gente ouve, e a gente fica, nossa, que legal, Mas o nosso coração tem que desejar experimentar isso. Ele conta algumas coisas que Deus usou ele em alguns momentos, através do Espírito Santo, tem algumas revelações, e a gente fica ouvindo aquilo e acha legal, mas a indignação de Tomé tem que estar no nosso coração, não a incredulidade, não pensar assim, não, isso não pode acontecer, isso não acontece comigo, não, nós temos que pensar assim, eu também quero experimentar isso, eu também quero colocar o dedo, eu também quero pôr a mão, eu também quero ver Jesus operar através da minha vida, eu também quero ter experiência com o Senhor. O meu pai mesmo teve experiências maravilhosas com o Senhor, atitudes de fé que hoje eu fico pensando, meu Deus, para muitos parece loucura, mas foi uma atitude de fé e o milagre aconteceu. Eu sempre lembro da história da serraria, que ele conta que ele foi para comprar as madeiras e o homem não queria vender, e ele falou assim, é o seguinte, ou você vende, ou se não, eu declaro aqui agora, que esse mês você não vai vender nada, mas se você vender para mim essa madeira para receber, eu garanto para você que eu vou te pagar, e Deus vai fazer você prosperar esse mês. Quando ele chegou no dia de pagar, ele chegou um pouco antes, o homem agradeceu, ele falou assim, nunca vendi tanto que nem eu vendi esse mês. Isso é a mão de Deus, irmãos, e ouvir isso tem que fazer com que a gente queira também ter ousadia e experiência do tipo com o Senhor nosso Deus. Jesus. Atitudes de fé, atitudes de nos movimentar em direção ao sobrenatural de Deus. Tomé estava ali em casa, triste, amargurado, e o testemunho dos discípulos causou indignação nele. Por quê? Porque eu não experimentei. Irmãos, quando a gente ouve que o Espírito Santo usou, que alguém foi usado por Deus, nós temos que ficar assim pensando, Deus, ele é ser humano, sujeito às mesmas paixões que eu, e o Senhor usou ele porque o Senhor não me usa também. Nós temos que pensar isso, que Tiago vai dizer assim, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, ele tinha, irmãos, os mesmos defeitos que nós temos, mas ele buscou a Deus, e ele orou, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e ele orou de novo e voltou a chover. Não foi Deus que mandou ele falar para não chover, ele falou e Deus agiu. Nós precisamos querer ter a nossa experiência, nós precisamos
vivendo, porque ele está vivendo com um Jesus distante, um Jesus que apareceu para os outros, mas não apareceu para ele, que os outros tocaram, mas ele não tocou, que os outros foram tocados por Jesus, mas ele não foi. Isso nós precisamos ter no nosso coração. Jesus tocou em alguém, e esse alguém está servindo a Deus, está glorificando a Deus. Eu preciso desse toque também. Alguém lá tocou em Jesus e recebeu uma bênção, um dom maravilhoso. Eu também quero poder tocar em Jesus e receber algo da parte dele. Eu quero experimentar, eu quero tocar. Eu quero provar disso aí também. Eu quero viver isso aí. Nós precisamos ter esse desejo no nosso coração. Nós precisamos nos inconformar com a espiritualidade rasa, medíocre que muitas vezes nós vivemos. Nós precisamos clamar a Jesus e falar: eu quero experimentar. Porque, irmãos, quando Tomé está dizendo isso para os discípulos, Jesus está ouvindo. Jesus ouve o que você fala. Jesus ouve até o seu coração. Jesus ouve a sua mente. Pare para pensar quanto tempo faz que você não ora pedindo para Deus uma sabedoria do alto, como você já viu Deus usando alguém com sabedoria. Quanto tempo faz que nós não pedimos assim: Senhor, enche-me com o teu Espírito Santo, me dê dos teus dons espirituais, para que eu possa orar e a pessoa ser curada, para que eu possa receber revelação do alto, para que possa entregar a palavra de Deus para as pessoas, para que eu possa tocar em alguém e esse alguém ser transformado pela presença de Jesus. Aleluia! Quanto tempo faz que nós não nos empolgamos ou nos inconformamos com isso, com a espiritualidade rasa? Verdade, Jesus. Às vezes nós estamos contentes com a água que pega nos tornozelos, já molhamos os pés e já está bom, mas nós precisamos querer entrar mais fundo no rio. Glória a Deus. Porque o rio de Deus dá para nadar de braçada. Irmãos, quando Tomé ouviu isso, ele viu uma possibilidade. Essa reclamação de Tomé se torna oração, porque Jesus ouviu. Essa reclamação: se eu não tocar, se eu não colocar o dedo, se eu não sentir o cheiro dele, se ele não vir aqui, se eu não vou crer. Aí Jesus escutou, Jesus veio, irmãos, e Tomé experimentou. E que nós possamos ter isso no nosso coração. Querer experimentar mais de Deus. O testemunho na vida dos outros é tremendo, é maravilhoso. Mas você precisa querer experimentar. Glória a Deus. Que isso possa arder no nosso coração. Que esse desejo, não de ser incrédulo, mas de querer experimentar. Não dizer assim: não, se eu não provar eu não acredito. Não, eu acredito, por isso que eu quero. Eu acredito, por isso que eu quero experimentar. Eu quero ser usado, eu quero ser ousado, eu quero ter coragem. Glória a Deus. Ainda que seja para ver a gasolina multiplicar no tanque do carro, eu quero experimentar uma fé dessa. Irmão José Maria, imagina a fé do homem. E ele falou assim: não, esse é o dom da fé. Não é uma fé que eu tenho por mim mesmo, é uma fé que Deus me empresta. E ele recebe essa fé emprestada e tem ousadia e poder de Deus. Eu acredito que naquele momento que o pai falou para aquele homem, ele recebeu um dom da fé, porque aquela fé emprestada injetou nele ousadia para falar para aquele homem aquelas palavras, e Deus abençoou. Deus cumpriu com a palavra que ele falou. Deus mandou ele falar? Não, ele falou porque ele acreditou no Deus de quem ele falava, de quem ele estava falando. Deus que é fiel, Deus que é poderoso, Glória a Deus. Deus que nós podemos provar dele, experimentar dele. Nome do Senhor Jesus. Irmãos, e quando Jesus vem, Tomé chama ele de Senhor e Deus, como eu falei domingo à noite, chamou ele de Senhor meu e Deus meu. Ele sentiu que ele era importante para Deus, ao ponto de Deus se voltar para ele através de uma queixa que muitas vezes a gente tem como de incredulidade, mas uma queixa que ele fez com intenção de experimentar. Irmão, você imagina, quando a gente lê o texto assim, a gente pensa assim: meu Deus, mas como é que pode? Tomé andou 3 anos com Jesus e vai falar um negócio desse?
Não é verdade? Como é que Tomé viu Jesus fazendo tanta coisa, agora os 10 discípulos estão testemunhando e ele ainda assim fala que não, ele está querendo experimentar mais de Deus. Ele está querendo provar daquilo que os outros provaram. Se Jesus aparece para 10, ele pode aparecer para mim em um momento desse. Aí ele vai na comunhão e na comunhão ele recebe a visita de Jesus. Mas Jesus vem especialmente por causa dele. É interessante nós pensarmos que Jesus vem na comunidade, mas às vezes, às vezes Jesus vem na comunidade para falar com uma pessoa, para tocar em uma pessoa, para responder a oração de um, ou dois, ou de três, mas ele vem. Sempre é possível nós estarmos aqui e aproveitarmos ao máximo de cada culto. A Nathalie sempre fala, todo culto é importante para todos, porque de alguma forma você pode experimentar alguma coisa da parte de Deus, seja na hora do louvor, da ministração do louvor, seja na palavra de abertura, seja na pregação, seja num abraço de um irmão. Nós estamos aqui para receber uma coisa e ser abençoado. Tudo depende da forma com que entramos nesse lugar, se o nosso coração realmente anseia por mais de Jesus na nossa vida. Então Tomé nos ensina que nós precisamos estar às vezes nos inconformar com a espiritualidade que estamos vivendo. A espiritualidade da ausência, de estar longe, de não experimentar nada, de não viver nada, de não ver nada mudar. E ele falou, não, se eu não tocar, se eu não chegar perto, aí Jesus vem e chega perto. Jesus tem mais dele para a igreja dele. Tudo que nós precisamos fazer é clamar por isso. Irmãos, é clamar por isso. Seja o teu nome. A igreja está vivendo um tempo em que as pessoas estão pedindo orações. E é nesse momento que você precisa estar revestido do poder de Deus, para a hora que você orar, Deus abençoar e tocar. Glória a Deus. Irmão, nós testemunhamos aqui o milagre na vida da irmã Lourdes. Aleluia. Um milagre que o médico falou, não tem mais o que fazer, nós vamos chamar os filhos para ver, porque os órgãos estão parando. E no outro dia a mulher estava boa, estava recuperando, estava voltando ao seu normal, estava mandando algo no grupo da igreja. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus que nós estamos aqui para buscar, é esse Jesus que nós viemos aqui para adorar. É tudo para a glória dele, é tudo para a honra dele. Por isso a igreja precisa orar, interceder, mas a igreja precisa também buscar mais da parte de Deus, buscar mais a presença de Deus, pedir mais dos dons espirituais, pedir mais revestimento de poder, porque só assim a igreja vai resistir à luta, à dificuldade. Só depois da igreja estar revestida é que ela vai suportar as coisas que estão vindo pelo mundo e no mundo vão acontecer. Por isso a igreja precisa estar revestida do poder de Deus. Amém? Amém. Capítulo 21, versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os 2 filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, de tal era a quantidade de peixes. Irmãos, estavam aqui 7 discípulos. A terceira vez que Jesus vai aparecer aos seus discípulos. E é interessante que quando o anjo falou
para Maria Madalena, acho que está em Marcos, capítulo 16. Versículo 6, diz assim, ó: não tenham medo, que se vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Nas duas aparições de Jesus, aqui que nós vemos em João, eles estão em Jerusalém. Então, essa palavra que Jesus iria encontrar eles na Galileia, que era para eles ir adiante dele, está se cumprindo agora. Então Jesus já apareceu para eles na Judéia, mas agora Jesus vai cumprir a ordem, aquela palavra que o anjo disse: vão lá e digam aos meus discípulos que eles vão adiante de mim, que eu vou encontrar com eles lá na Galileia, como eu os disse. Quando Jesus disse? Não sei, mas Jesus disse. E Jesus disse, e agora Jesus está cumprindo. No mesmo lugar onde Jesus encontrou Pedro, Tiago e João, que estavam lá pescando. E que naquela noite eles também não tinham pego nada. Uma pescaria frustrada. Uma pescaria que só deu canseira. Eles dependiam da pesca. Eles dependiam de sobreviver daquilo que eles pescavam. Para vender, para trocar, ou até mesmo para comer. Eles dependiam totalmente daquilo. Era a profissão deles. Mas Jesus chegou ali e chamou eles e falou para Pedro: eu vou te fazer um pescador de homens. Agora, irmãos, depois de tudo que Pedro e os discípulos passaram, Jesus aparece duas vezes ali para eles, num domingo e depois no outro domingo. E agora Jesus aparece para eles quando eles estão pensativos. Por que pensativos? O que nós vamos fazer? Pedro falou: eu vou pescar. E Pedro já era um líder entre eles. Os outros foram também. Mais 6 discípulos acompanhou Pedro. E eles foram pescar e pescaram a noite toda, mas não pegaram nada. Eu acho muito legal quando a gente olha para essa palavra, que Jesus aparece na praia ao amanhecer. E Jesus faz uma pergunta. E Jesus chama eles de filhos. Filhos. Jesus chama eles de uma forma carinhosa. Vocês têm algo para comer? Irmãos, 7 discípulos frustrados que trabalharam a noite toda. Chega alguém lá da praia, com uma intimidade que para eles ninguém tinha dado, e chama eles de filhos. E a pergunta logo em seguida é: vocês têm alguma coisa para comer? A resposta deles foi bem seca: não. Por quê? Porque nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Agora chega esse cara de manhã cedo, depois de nós ter trabalhado, vem pedir alguma coisa para comer? Nós já estamos em 7, agora chega mais um e quer comer ainda. A vida já está difícil. Agora vem mais um para comer junto com a gente? Esse cara é folgado. E eles não reconheceram Jesus, porque eles estavam mais ou menos 90 a 100 metros de distância. Eles estavam longe. E estava amanhecendo. Então ainda não estava bem claro. Não estava bem clara a visão dos discípulos. Eles não estavam conseguindo entender ainda as coisas. Por isso eu disse aqui domingo, disse quinta-feira passada, que um culto não muda a vida de uma pessoa. Vim uma vez na igreja, não muda a vida da pessoa. E conversão é um processo.
cada dia nós somos transformados pela palavra de Deus. Então os discípulos viveram muito tempo com Jesus. Jesus ressuscita e começa a aparecer algumas vezes para eles, mas Jesus está remendando ou consertando algumas coisas que ainda não estavam do jeito que deveria estar. Pedro e os discípulos estão frustrados, porque agora nós temos que voltar a fazer o que nós fazíamos, porque não dá para viver. Jesus, por exemplo, se Jesus ressuscitou no domingo, apareceu domingo à tarde, e apareceu uma semana depois, só no outro domingo, não sei quantos dias depois ele aparece aqui na praia, mas eles pensam assim, Jesus ficou uns 2, 3 dias sem aparecer, uma semana, quem sabe, ou vários dias, nós temos que fazer alguma coisa, nós estamos sem rumo ainda. Ele falou, eu vou te enviar, eu envio vocês, como o Pai me enviou. Enviar para onde? Para fazer o quê? E nós precisamos comer. Então no coração dos discípulos havia muita dúvida, havia muitos questionamentos, então eles não tinham entendido a palavra toda, o evangelho todo. Aí, irmãos, Jesus fala para eles assim, lancem a rede do lado direito. Aleluia. E eles lançam. Por quê? Porque nós já fizemos isso uma vez e deu certo. Nós ouvimos alguém falar um dia, e esse alguém, quando ele falou isso, mudou a nossa vida. Nós largamos barco, largamos tudo e seguimos ele. Então, vamos fazer isso. Aí eles lançaram. E eles não conseguiam recolher a rede de tanto peixe que vinha. E eu acho muito legal, irmãos, essa palavra de que Jesus mandou lançar a rede pela primeira vez quando ele chamou os discípulos. Mas eles trabalharam a noite toda e não pegaram? Nada. Será que esses peixes eram tão espertos que eles só ficavam de um lado do barco quando eles não jogavam a rede? Ou os pescadores eram tão tontos que eles só jogavam de um lado e não jogavam do outro? Você já parou para pensar nisso? Que Deus chamou, criou o ser humano, criou o homem e falou assim, você vai dominar sobre os animais. Então Adão vivia entre os animais de uma forma muito harmoniosa. Ele vivia no meio dos animais e os animais não atacavam ele, e ele não atacava os animais. Havia harmonia no jardim do Éden. E se você tem paciência para assistir um desenho, procura no YouTube, tem um desenho chamado Superbook, e assiste lá a criação e a queda, uns episódios, é muito legal, que você vai ver o Adão e a Eva ali bem tranquilo, perto do leão, e o leão não atacava Adão. Então o homem se comunicava com os animais, ele dominava os animais, e foi para isso que Deus criou o homem, para dominar sobre os animais. Vem o pecado e faz com que o homem queira dominar sobre outros homens, sobre outros seres humanos. Por isso que a besta é um governo que quer dominar o homem, que quer cercar o homem de todos os lados. Esse é o governo da besta. Mas quando vem Jesus, irmãos, Jesus começa atraindo os seus discípulos num momento tão precioso que ele vem para demonstrar que ele é o segundo Adão. Discípulos estão pescando, não são discípulos ainda, não pegaram nada a noite toda. Jesus vem e fala, joga do outro lado, eles jogam do outro lado, os peixes estão ali. Jesus outra hora está lá, junto com Pedro, e chega em Jerusalém, e aí os fariseus vêm e cobram o imposto de Pedro, e perguntam se Jesus paga. Pedro responde por Jesus e falou, paga, claro que paga. Aí Jesus questiona Pedro, e daí Pedro, e agora, o que eu faço? Eu não tenho dinheiro. Vai lá, Pedro, joga a vara, o anzol, o primeiro peixe que você pegar, você vai tirar de dentro da boca dele uma moeda, e ali vai ter 2 dracmas, uma para mim, para o meu imposto, e outra para o seu, e você vai lá e paga o imposto do tempo. Jesus vai entrar em Jerusalém e Jesus precisa montar numa jumenta, e vai montar numa jumenta que nunca ninguém montou. Experimenta montar numa jumenta que nunca ninguém montou, para ver se você fica de pé, fica em cima dela. Não fica. Então Jesus vai lá, os discípulos pegam a jumenta e Jesus monta e entra. Essa jumenta, irmãos, não só
entra em Jerusalém como entra em Jerusalém, com barulho, com as pessoas gritando, com as pessoas jogando folha de palmeira na frente, pessoas atrapalhando o seu caminho, e essa jumenta entra como se fosse a mais mansa do mundo. Não se assusta, não pula, não dispara, não faz nada. Agora vem Jesus e ressuscita, os discípulos estão pescando de novo e não pegaram nada. Vem Jesus e fala, agora joga do lado direito. Eles jogam e pegam 153 grandes peixes. Como se explica isso? Jesus demonstrando para o ser humano o que o segundo Adão veio fazer. Mostrar como que é que ser humano tem que ser. O domínio não é sobre um ao outro, é sobre os animais. Jesus falou para aqueles peixes, ó, eles vão jogar a rede desse lado, agora vocês vão ser pegos. Foi para isso que vocês foram criados. Os peixinhos foram pegos, foram comidos. Pescou. Glória a Deus. Jesus falou para a jumenta, falou assim, ó, vou montar em você, vou pegar você emprestado. Ninguém nunca te montou? Não, mas você vai ser lembrada. Até o ano 2021 vai ter gente falando de você, que eu montei em você, que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores entrou em Jerusalém montado em você. Foi isso que Jesus fez, irmãos. Ó, peixinho, você está engasgado, eu vou mandar alguém aí com uma vara e ele vai jogar o anzol, você vai morder ali, ele vai te desengasgar, vai pegar as moedas e você vai voltar à vida. Irmãos, é isso que o nosso Jesus faz. Quando Jesus manda ele jogar do outro lado, já era para começar a clarear a visão deles. E foi nesse momento que o discípulo que escreveu esse livro maravilhoso olha para Pedro e fala, é o Senhor. É o Senhor. Porque só Ele faz isso. Ele é o segundo Adão, Ele sabe o que é para o ser humano fazer. É o Senhor. E eu acho muito legal também que quando Jesus fala assim, filhos, vocês têm algo para comer? Eles falam, não, mas não tem, está vendo? A coisa está difícil, está feia. Murmuração o tempo todo é o que a gente ouve nesse tempo, irmão. Não é verdade? Ai, as coisas estão caras, não dá para ir no mercado. Foi no mercado, conseguiu comprar alguma coisa para comer, voltou para casa, encheu o rabicó dessas coisas, e a coisa está difícil, não dá para comer mais. Então fica sem comer e morre. É murmuração o tempo inteiro. Se Jesus falar, filho, você tem alguma coisa para comer? Como é que eu vou comer, Jesus? Está tão caro as coisas. Aí Jesus fala, eu não te dei um salário, você não está trabalhando, você não está conseguindo ter o seu dinheiro. Come menos coisa boa. Come, mas está comendo, né, irmão? Mas por que a gente reclama tanto, né? Porque assim, irmão, você ter pouco e acostumar com muito é fácil. Agora você ter muito e ter que acostumar com pouco, daí o processo já é diferente. Aí já é mais complicado. Comia carne todo dia, vamos ter que parar de comer carne todo dia. Andava de carro o tempo todo, vamos começar a andar de bicicleta. É umas coisas simples da vida que a gente vai se adaptando, mas a gente, em vez de se adaptar, a gente começa a reclamar, murmurar. E é o que os discípulos fizeram. Não tem nada. Nós não pescamos nada. Faz dia que nós não vamos pescar, e o dia que vem, parece que os peixes sumiu desse mar de Tiberíades. Esse lugar já foi bom de pesca, mas hoje em dia não presta mais. Parece que eu estou vendo os pescadores falando. Aqui nesse lugar do mar, Pedro falando com experiência, João falando com experiência. Aqui sempre dá muito peixe à noite. Mas não pegou nada. Mas quando eles estão passando por esse processo, Jesus está tentando abrir os olhos dele. Quando a gente passa por dificuldade, irmão, Jesus está querendo abrir os nossos olhos para enxergar quem? Enxergar Ele. Porque quando a gente não tem como resolver aqui, o único lugar que nós podemos olhar é para Ele. Aleluia. Os discípulos ficaram a noite inteira e vê um homem no bar, na praia e fala, vocês têm alguma coisa para comer? Não tem. É só para Ele que nós temos que falar. Nós temos que parar de reclamar em volta, murmurar e falar mal de governo, e falar mal de tudo, e falar mal da cidade, e falar mal de todas as
estava do outro lado e eles não conseguiam puxar as redes. João falou: é o Senhor. É o Senhor. Irmãos, Jesus quer que nós reconhecemos Ele em todos os momentos da nossa vida. Glória a Deus. Coloque-se de pé. Ah, esse Jesus é tremendo, é maravilhoso. Assim como Ele conhecia o anseio de Tomé por uma experiência que os outros discípulos tiveram e Ele não teve. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa murmuração, a nossa reclamação, e Ele quer que nós olhemos para a praia e os nossos olhos sejam clareados pelo sol da justiça. Estava amanhecendo e quando Jesus chega ali, os discípulos começam a abrir os seus olhos. Eles demoram a entender, mas no momento em que eles veem a prosperidade, eles reconhecem que é o Senhor. Irmãos, no momento certo Jesus aparece. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É de repente. Nós Senhor. cantávamos um Obrigado, hino que Jesus. dizia: de repente que acontece. O céu se abre, o Espírito desce. É de repente que acontece. Jesus aparece. Aleluia. É de repente que acontece. Foi tão de Glória a repente. Deus. Esse cara a noite toda. Mas de repente aconteceu. Jesus apareceu. Glória a Deus. O céu se abriu, o Espírito desceu, Jesus apareceu. É. É de repente que acontece. Um milagre é de repente que acontece. Às vezes parece que está demorando, mas de repente acontece. Glória a Deus. E quando acontece tudo que Ele quer, que nós abramos nossos olhos e enxergamos Ele. Assim como aquele cego que foi lavar os seus olhos no tanque de Siloé. E Jesus falou para ele assim: você está vendo? Ele falou: eu vejo, mas vejo os homens como árvores que andam. Pera aí, meu filho. Vai lá de novo, lava mais uma vez. Aí quando ele Glória a Deus. ele vê Jesus. Já não é mais árvores que andam. Glória É a o Deus. Senhor dos céus e da terra que estava diante dele. E ele pode ver claramente que esse milagre possa acontecer na nossa vida. Que nós possamos Senhor. enxergar Jesus em tudo. Até mesmo na dificuldade. Porque na dificuldade Ele vai aparecer. Na dificuldade nós não vamos conseguir olhar para o governo, para o que está acontecendo. Nós vamos só olhar para Ele. E é dele que virá o socorro. Tem alguma coisa para comer? Ele não perguntou porque ele estava com fome. Ele perguntou porque ele queria servi-los. Aleluia. Esse é Jesus, irmão. Aleluia. Obrigado, Jesus. Esse é o nosso Senhor que aparece na hora certa. Esse é o nosso Deus que aparece no momento certo. Meu Deus. Esse é Jesus. Esse é Jesus que nos chamou para sermos intercessores num tempo de crise, dificuldade e enfermidades. Esse é Jesus que nos chamou para esse tempo. Esse é Jesus que quer que nós queiramos viver novas experiências com Ele, o sobrenatural dele. Esse é Jesus que espera que nós não estejamos conformados com a nossa vida espiritual, mas que nós o busquemos de todo o nosso coração. E nós vamos ver a glória de Deus agir em nosso meio, na nossa vida e através de nós. Sim, meu Deus. Que você possa clamar por mais de Deus. E nós vamos orar mais uma vez em favor do Lucas, em favor da Maria, em favor do Joel que está hospitalizado, em favor do Hugo, um homem que alguém pediu oração por ele. O Eric e a Vani. Eric e a Vani, vamos orar. E esse Jesus que aparece no momento certo vai fazer milagres. Meu Deus, O nome em dele nome vai de ser Jesus. glorificado. E nós, e a igreja do Senhor, e essas pessoas abençoadas no poder, testificar desse milagre. Pai, muito obrigado. Glória a Senhor, Deus. porque nós cremos que o Senhor é o nosso Eu Deus, creio. que o Senhor é fiel e que o Senhor é poderoso. Eu creio. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor aparece na hora certa. Por isso nós clamamos a Ti, porque confiamos em Ti, confiamos na Tua palavra, confiamos que Tu és Senhor, e que Tu és Deus, e que sem Ti nós não somos nada. Por isso recorremos a Ti, porque é só de Ti que nós podemos esperar socorro, Senhor. E nós queremos clamar mais uma vez em favor do Lucas. Venha salvar. Para essas crianças, Senhor, Deus, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Senhor, é o Deus, Criador. faça pelos órgãos, Senhor, é o venha, Salvador. Senhor, Senhor, é o estabelecido, libertador. Pai, do Lucas que Deus, voltar a Deus, funcionar normalmente, que o milagre venha a ser
Glória a Deus. Tu és poderoso, Glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que o Glória grande Glória a amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém. Amém.